Vladimir, que também é especialista em análise SWOT. Eu não vou poder lhe aceitar aqui agora, que essa live aqui é com o professor Tadeu hoje, tá, Vlad? Mas depois a gente marca aquele teste que a gente combinou, beleza? O professor Vladimir vai estar com a gente na sexta às 19 horas e fazendo a abertura da GEDOR. Professor Vladimir, que é especialista na indústria. Vladimir é um especialista não só na indústria, é especialista em educação também, tá? Mas hoje vamos falar com outra fera, né, da gestão, que é o professor Tadeu. Professor Tadeu é especialista em vendas pela FGV e também consultor empresarial. O professor Tadeu também atende várias empresas como consultor pelo Sebrae. Que currículo bacana, viu, professor Tadeu? Show de bola. Agora, professor, eu vou aproveitar o ensejo. Muitas das pessoas não estavam aqui mais cedo, tá? Então, eu já vou começar dizendo o seguinte: nós respondemos uma pergunta, o nosso papo se alongou, não foi? Sim. E eu vou começar pela pergunta que ficou faltando mais cedo. Então, se vocês quiserem acompanhar a live que o Tadeu abriu, tá lá no IGTV, no YouTube e no Facebook, beleza? Nós vamos falar sobre o tema vendas. Como sempre, uma característica do nosso trabalho é um papo objetivo e claro, porque é focado para o empreendedor. Então, Tadeu, já vamos fazer esse bate-bola imediato. Como o empresário pode obter melhores resultados com base nesse cenário atual? E um sistema pode ajudar a potencializar o sistema de computador esses resultados? Bom, boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente tinha começado aí mais cedo, né, às 14 horas, a falar um pouco e acaba que são tantas informações novas nesse momento também que alonga um pouco as respostas. Mas vamos aproveitar um pouco mais de tempo. Aqui, colocando aí que vai fazer a seleção aí do que pode ser filtrado, né, para ser respondido. Em relação ao sistema, o que acontece, né? Foi como eu conversei com vocês na abertura da primeira live que eu participei aqui. O sistema ele vai ser um painel, né, de controles que vai dar para a gente informação. Imagine que eu quero fazer uma venda no mês de 10 mil unidades. Eu preciso acompanhar quanto eu estou vendendo dessa unidade por dia, né, para poder, desse processo, tomar decisões. Se eu vou fazer mais divulgação, saber se eu vou mudar, de repente, o lugar desse objeto, né, desse produto, dentro do meu estabelecimento, colocar ele na frente da vitrine, colocar ele em outro lugar, colocar no lugar de destaque. Se isso é um produto que realmente, se eu baixar o preço, vai dar um diferencial, ou se eu mantiver o preço, ou fizer uma promoção de levando ele mais outro, eu vou ter um ganho. Então, assim, aí vai muito de estratégia de precificação, como é que vai ocorrer. Então, o sistema, ele vai ser lá a ideia do painel do carro, né? Ele vai estar lá monitorando tudo o que está acontecendo para a gente e fazendo com que você dê uma olhada e perceba se o que você está tendo de ação está tendo resultado ou não. Então, a importância hoje do sistema é isso. E, mais uma vez, cada vez mais nesse cenário, nós temos mais itens sendo vendidos pelas empresas.
Então, você controlar tudo isso no papel, né, para poder ter ali a anotação de quanto que saiu, de quanto que entrou, fica muito difícil. Você vai ter que ter muita gente para poder fazer esse trabalho. Até a questão legal, né, você não consegue suprir hoje que você tem as exigências de emissão de nota fiscal eletrônica ao consumidor. Então, o sistema vai ser primordial, tanto para essa parte de atender a parte fiscal da legislação, como te dar subsídios para a gestão, né? Porque a gestão é olhar para as coisas, medir o que está acontecendo e começar a tomar decisão com base nisso. Planejar e monitorar, né? Tem que ter os dois passos. São dois remos que você tem que ter ali. Se você só planeja, você fica rodando. Se você só monitora sem planejamento, você não tem muito bem definido onde você quer chegar. Então, você tem que ter essas duas partes aí, fazendo forças juntas para poder conseguir. Pois é, professor. Eu tenho percebido que alguns empreendedores, a gente até conversou isso em outras lives, mas eu acho importante a gente citar isso por conta do horário, que algumas pessoas não puderam pegar os outros conteúdos. Os empreendedores apenas estão aquisindo os equipamentos por força, o sistema e equipamentos que assessoram o sistema por força de legislação. E acaba que estão abrindo mão do melhor do sistema, que é a possibilidade de obter esses sensores que você acabou de expor aí, né? Então, o pessoal fica pegado apenas em emitir NFCE e gerar os arquivos para pagar imposto, e a melhor oportunidade de gerenciar o negócio, o empreendedor perde, né? De ter esse painel que o senhor acabou de falar aí, que fez essa analogia com o painel do carro, né? Então, os alertas ele acaba perdendo por conta dessa negligência, né? Professor, eu estou em alguns grupos aqui com alguns empreendedores, tá? Sim. E estou vendo constante, principalmente aqui na nossa região de Jequié, o pessoal o dia todo, o pessoal tentando arrumar solução, tentando arrumar alguma coisa, um paliativo, e é perceptível que a solução não está logo ali em setembro. A solução não está no início do primeiro semestre de 2021, muito menos no final do primeiro semestre. Então, assim, muitos estão resistindo às mudanças que se impuseram diante do cenário atual, né? Como o senhor enxerga os negócios em relação a esse cenário atual, professor? Bom, Thiago, no geral, primeiro a gente tem que fazer uma outra seguinte analogia. Estamos todos passando por uma mesma tempestade, mas cada um está no seu barco. Primeiro é entender, né, o que é que isso, eu até vi o Paulo Vieira comentando, né, que você tem que entender primeiro como é que está o seu estado atual, como é que está o seu negócio. Tem empresas que estão no mesmo setor. Tem, por exemplo, nesses atendimentos que eu fiz agora online, eu teve um caso bem interessante. Tiveram duas empresas que eu atendi na mesma cidade, né, são pousadas em Itacaré, e uma numa situação de que, ok, eu estou querendo entender o que é que eu vou ficar, como é que eu vou ficar até o final do ano, para poder saber se vale a pena continuar no negócio ou não, com contas pagas, sem dívidas, com caixa para poder sobreviver até o final do ano, mantendo o funcionário que ela tem empregado. Já uma outra situação assim, a gente está aqui, mas a gente já tem 80 mil de dívida e a gente não sabe o que é que vai fazer, porque se não reabrir, não consegue botar dinheiro para dentro. Então, primeiro passo é entender aí como é que está o seu negócio. E aí vale uma ressalva. Muitas empresas estão sofrendo muito agora, mas não é uma situação do coronavírus que transformou isso. Só fez acelerar o processo. Né? Porque imagine que você em algum momento teria que parar o seu negócio, fechar o seu negócio. Se você vai fechar o seu negócio naquele mês, você tem que ver como é que está. Então, se você está fechando o seu negócio naquele mês e você já está tendo um saldo negativo, não está tendo dinheiro em caixa, está tendo mais contas a pagar do que o que tem para receber, seu negócio já não vinha bem. É o que, às vezes, a gente brinca aí, que é andar de bicicleta. Andar de bicicleta é o processo de estar ali fazendo a força para pedalar. No momento que você para de pedalar,
você cai, você não tem mais para onde ir. Então, esse daí seria o primeiro ponto, a gente tentar perceber. Cada empresário, cada empreendedor tem que entender qual é o seu momento atual, saber o que está acontecendo. Dito isso, aí você vai ter que pensar no seguinte, as necessidades mudaram, né? O que a gente tem que pensar sempre é, o negócio existe para resolver problemas de um cliente. Se não tem aquele problema para poder ser resolvido, ou aquele problema agora está sendo resolvido de outra forma, a gente tem que também adaptar o negócio. Não adianta ficar pensando em manter um negócio em tempos que você mudou muito o perfil de compra. Um dado interessante, por exemplo, é o seguinte, shopping centers já vem em crise nos Estados Unidos desde 98, desde 2008. E as empresas não querendo participar do cenário de estar ali dentro de um shopping. Aqui no Brasil ainda é muito forte a cultura do shopping center. Mas você melhorando aí uma parte logística, como a gente tem melhorado nesses últimos anos, a própria proibição da abertura das lojas fez com que as pessoas migrassem, né? Que eu até comentei mais cedo. Saiu logo no primeiro mês da pandemia um dado do SPC que 30% das compras feitas na internet no mês anterior tinham sido de novos CPFs. Então, assim, são 30% de pessoas novas fazendo compras, pessoas que não compravam. Nossa, aqui mesmo, que bacana, cara. E olha, deixa eu te falar, deixa eu mandar só uma ressalva para uma pessoa, um empresário, um super empresário, certo? Que eu tive o prazer de conhecer virtualmente esses dias. Sérgio Couto, estilista. Sérgio Couto, parabéns. Você, com toda certeza, é um visionário. Esse cara, Tadeu, ele já vende há muito tempo, há muito tempo. Eu não sei se ele é jequiéense, mas reside aqui em Jequié. E ele tem uma grife dele, cara. Eu não sabia. E tá vendendo pra caramba pelo Instagram, certo? Eu não sei se ele chega no nível de ser digital influencer, mas com toda certeza já faz acontecer há muito tempo pelas redes sociais. Sérgio Couto, seja bem-vindo, fique à vontade. Com toda certeza você é uma referência aí empresarial aqui para nossa região, para nossa cidade. Beleza? Show! E é isso aí, o caminho tem sido mudar, né, o canal de vendas, né? A venda vai continuar acontecendo, só que por outros canais. E de produtos e serviços que façam sentido para o cliente. Então, o ponto... Tadeu, só para deixar claro aqui, quando a gente está se referindo a canais, a gente está se referindo às redes sociais específicas, o Facebook, ou Instagram, WhatsApp, telefone, ou qualquer outro meio de comunicação. Canais, aí se vocês pegarem a referência aí do Canvas, não do Canva, né, que faz as artes dos aplicativos, mas o Canvas, que tem um livro que é o Business Model Generation, né? Inovações em modelo de negócio. Ele tem um quadro, né, que você tem 9 campos. E aí, desses 9 campos, um dos campos é canais. O que é que ele fala? Que você tem uma proposta de valor, né? A proposta de valor é o que você tem de oferecer ao seu cliente, né? O que é que você tem de diferencial? O que é que você agrega, né, para o seu cliente? O que é que você resolve do seu cliente? Esse é seu produto, né? Seu produto tem que ter essas características. E você tem, do outro lado, o cliente, ou os segmentos de clientes. O canal de vendas é como é que você faz para essa sua proposta de valor chegar até o seu cliente. Então, aí no caso, o melhor exemplo que se tem, né, e não estamos ganhando propaganda deles, né, mas aí patrocina a gente, é o Polishop, cara. Polishop tem todos os canais de venda, né? Então, assim, é como você faz para que a sua proposta de valor chegue. Então, a proposta de valor do Polishop é produtos inovadores que facilitam a vida, né? Esse daí é a proposta, a essência do que eles vendem é isso. E aí você tem os canais. Os canais são redes sociais, você tem... eles fazem desafios em grupos de WhatsApp para poder... criar listas, fazem a parte das lojas físicas, que é uma coisa que não tinha, né? Só tinha canais de televisão, sites, então esses são os canais. Então, quando a gente está falando de canal aqui, canal é o que você faz com que sua mensagem, sua proposta de valor chegue até o ouvido ali do seu cliente, né? Faça essa propaganda, faça esse murmurinho aí importante para a venda, para poder acontecer, né?
não é gerar Show o de bola, desejo, show de né? bola. Porque, assim, na verdade, é gerar o desejo, né? Necessidade você não cria, necessidade já existem aí, a gente tem muito problema para resolver no mundo. Mas é você despertar o desejo que a sua solução, né, a sua proposta de valor tem mais relevância do que a do teu concorrente. É isso daí que vai fazer com que você consiga se aproximar do teu cliente. E o valor, eu acho que nunca houve um momento tão delicado para e onde o valor foi tão valorizado. O valor foi valorizado, porque até então o pessoal ficava pichinchando, tinha um perfil de cliente que era muito preocupado com o preço, né? E de repente o pessoal barrista, né, que o pessoal não comprava porque tinha um preço mais alto, de repente porque é um comércio menor, começou a se desenvolver. O pessoal aqui que não tinha gás aqui, perto da minha casa, não tinha gás para poder é, comprar bastante verduras, era um mini verdurão. Agora começou a ampliar, porque o pessoal começou a comprar no bairro e evitar ir para feira, né? Sim, E, mudou a forma de resolver as coisas, né? A gente tem muito modelo que mudou. Você tem supermercados de bairro vendendo mais. Você tem, por exemplo, um dado interessante, gás de cozinha, né? O gás parou de vender para restaurantes e indústrias, está vendendo mais para casas. As pessoas estão mais tempo em casa, então teve essa mudança. Combustíveis, caiu 80% a venda de combustíveis e lubrificantes, então as pessoas estão se locomovendo menos, não estão podendo viajar. Então, assim, é um cenário de muita mudança, né? Tem muitas coisas acontecendo aí que, na verdade, é não resistir, né? E falando nessa questão que foi o primeiro tópico aí, que a gente estava conversando, pegou, né, do gancho da pergunta, é como se adaptar. Essa adaptação vai ser muito em função, Thiago, de entender quais são essas necessidades novas do teu cliente, né? Então, você tem que pensar qual é o problema que ele tem, né? O problema que eu resolvi, eu continuo resolvendo ou mudou? Você deu o exemplo aí do verdurão no bairro, né? Você não está indo mais para fora. E aí você pega, por exemplo, coisas básicas que um sistema te ajuda a fazer, né? Ou até mesmo o teu celular vai resolver isso se você botar isso na agenda. Imagine o feirante que está lá todo sábado, há 30 anos vendendo as coisas dele na feira, ele não tem a rede de contatos dele salva no celular para poder fazer as vendas agora. Então ele matou completamente o negócio dele por não ter tido essa cultura de anotar. Né? Se ele tivesse hoje os dados salvos aí no WhatsApp, ele conseguiria continuar fazendo venda. Aí, às vezes, a pessoa já não consegue ali, e as indicações funcionam muito forte, né? Então, eu quero comprar em casa, quem é que está vendendo? Ah, eu estou comprando na mão de uma pessoa aqui, pá, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Então, e a cidade nossa tem essa característica que, geograficamente, ela é pequena, para poder fazer atendimento na cidade toda. Então, essa mudança daí é o que está precisando fazer. No geral, hoje o que está precisando é entender se o problema que eu resolvo ainda existe como problema. Né? Esse é o primeiro ponto, é entender se as pessoas estão tendo essa mesma questão. Lógico que algumas coisas vão evoluir para um retorno de negociação, porque nesse momento atual, principalmente pelos decretos de fechamento, não só aqui em Jequié, mas em vários lugares, né, do mundo, não é só aqui que está acontecendo isso. Então, o que aconteceu hoje, principalmente, eu tenho demanda, né, que são pessoas querendo comprar, e tem oferta de produtos que são pessoas vendendo. Essa relação foi brutalmente suspensa. Então, hoje você até tem pessoas, por exemplo, que estão com dinheiro querendo se divertir e jantar fora, mas não pode. Tem pessoas que estão com dinheiro querendo viajar, mas também não está podendo. Então, isso daí foi quebrado de uma forma muito forte. Né? Essas relações, principalmente entretenimento. E aí surgiram as lives, né, de bandas, enfim. Então tá todo mundo se adaptando, cara. E as nossas, para trocar essas ideias. Tadeu, eu quero mandar um alô aqui para Silvana Santos. Essa amiga, né, Silvana, ela é vendedora de um comércio aqui da cidade. Sim. E ela começou a revender roupas para a irmã no Instagram. E adivinha? Se surpreendeu.
Sucesso. Instagram bombou, as roupas esgotam, né? E está começando, pelo menos eu incentivo que comece, que dê continuidade. Silvana, perseverança, tá? O momento é esse, a hora é essa. Você começou sem querer a navegar no oceano que está dando certo, pegando um vento, né? Pegando um bom vento. Queria mandar um alô aqui, Tadeu. O pessoal do Boris Delivery está aqui, tá? Um abraço para o pessoal do Boris, tá? O lanche do Boris. Pessoal, gosto muito. Tá vendo aqui que eu sou gordinho? Adoro o lanche do Boris. Não como um só quando eu vou. Abuso mesmo. Meus amigos e clientes aí, Farley e Thiago. Farley está aqui também. Farley está aqui. O grande Vladimir também está aqui, vai estar com a gente. Dona Rita Medrado está aqui com a gente. Pessoal, satisfação, gratidão pela presença de vocês aqui. E obrigado por estar com a gente aqui, tá? Eu vou continuar aqui as perguntas com o Tadeu. A gente tem o hábito de ser bem objetivo. Tadeu, como você acha, na sua visão, como é que a gente pode aplicar hoje a gestão para melhorar as vendas das empresas? Tiago, gestão, as coisas têm mudado muito de nomenclatura, né? A gente vê uma evolução, mas o principal aí é fazer o básico, né? E gestão é planejar, organizar as coisas, dirigir os esforços, checar o resultado e reavaliar isso daí para poder planejar de novo, né? Então, não existe muito o que sair disso, né? Sempre quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de levantar os dados, faz um planejamento, executa esse planejamento, verifica o que é que deu certo e verifica o que é que deu errado e mesmo que deu certo, o que é que a gente pode melhorar e vai sempre fazendo essa evolução. O conceito básico é isso daí. As ferramentas aí de sistemas vão ajudar principalmente no registro de sistemas, né, dos fatos que aconteceram, né? Então, esses registros, tendo no sistema, a gente consegue, por exemplo, comparar quanto cada vendedor está vendendo. Isso é um dado importante. Qual o ticket médio da sua loja? Né? O ticket médio é pegar o faturamento total pelo número de pessoas que compraram na sua loja. Então, eu vou perceber. Uma estratégia que acontece muito, principalmente no fast food, agregar, por exemplo, combos que você vai comprando ali um pouquinho mais, por mais R$1 você aumenta uma batata, por mais R$1 você aumenta o refrigerante. Então, isso daí é uma técnica de sellout, né? Então, você faz, no fechamento de venda, você aumenta o preço médio do que você está fazendo. Por quê? A pessoa que foi comprar, ela já definiu que foi comprar aquilo dali. Então, se ela já está dentro da sua loja e ela já fez o pedido, ela já está na cabeça dela, formada ali, eu vou comprar e já tenho aqui disposto para gastar, vamos pensar em R$25. Vou lá para poder gastar 25. Mas se você oferecer, olha, se você quiser, sei lá, o sorvete, a sobremesa, no preço normal é R$5, mas para comprar junto com o que você está comprando é só mais R$2. Você quer? Já agregou ali um valor. Então, são técnicas de sellout, né? Que você vai ampliando esse ticket médio. Ou quando você faz, por exemplo, no supermercado ou no posto de gasolina, que só para deixar claro, brinde. professor, rapidinho, o ticket médio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, detalhasse mais sobre isso. Porque essa informação é muito importante e alguns empreendedores ganham dinheiro no file, né? Eu ganhei, pronto, é meu. O que é o ticket médio? Bom, vamos lá, Tiagão. O ticket médio vai ser a divisão do faturamento total que você obteve pelo número de clientes que você realizou aquela venda, né? Então, você vai pegar lá no período, você tem um faturamento e vai dividir esse valor pelo número de clientes que você teve. Exemplo, eu tive R$100 de venda e tive 100 clientes. Vai ser R$1 por cliente. Então, a ideia é que você faça que esse mesmo cliente que já foi até a sua empresa compre mais, né? Porque é uma forma de aumentar faturamento. Às vezes, a gente não consegue, no mercado que é muito competitivo,
em linhas bem gerais, assim, gente, competição de mercado hoje, você não está competindo só com quem vende a mesma coisa que você vende, né? Cada um de nós tem um orçamento, tem um dinheiro que recebe, e esse dinheiro que a gente recebe, a gente vai comprar as coisas durante o mês. Então, se Exatamente. eu tenho um valor, fica muito claro, assim, quando você fala assim, não, eu estou querendo comer, né? Comida, você vai ter várias opções. A melhor opção é o Boris Lanche, mas aí você vai ter outras opções também. Então, você vai ter todo esse cuidado de ver para onde é que vai a tua grana. Então, você não está competindo só com outras hamburguerias, no exemplo, ou as pizzarias não estão competindo só com outras pizzarias. Estão competindo com tudo que é de comer. A pessoa pode estar com fome e ela pode resolver esse problema, que é uma necessidade de se alimentar de diversas formas. Então, isso daí é importante ter em mente que você está concorrendo com outras pessoas. E o ticket médio, às vezes, é o quê? Se eu já tenho clientes fidelizados, já tenho clientes que já vão sempre na minha loja, muitas vezes eu não vou conseguir ter novos clientes. Mas se eu conseguir vender mais para aqueles mesmos clientes que eu já tenho, já é um ganho a mais. Eu já posso ter um aumento, um incremento de faturamento. Então, é fazer com que isso daí seja utilizado, essa informação de ticket médio, e ela vai estar muito baseada com meta, né? E aí entra planejamento, entra estabelecimento de meta. Quando você pensa, eu preciso faturar quanto esse mês, né? Quanto esse mês? E aí vai dar uma olhada no histórico, como é que está, para poder pensar, analisar. Beleza, definimos aqui qual é a meta de faturamento que vai se ter nesse mês. Estou falando faturamento, mas a gente pode definir meta para tudo, né? Mas faturamento é o que a gente mais gosta de ver no negócio, é a questão das vendas aumentando. Então, você vai ter ali também que pensar, ok, se eu tenho isso daqui, eu tenho que vender X por dia. Se eu tenho que vender X por dia, eu tenho que pensar também em como vai ter que agregar aí o ticket médio para essas vendas. Então, eu vou ter que criar estratégia. Porque não é simplesmente eu quero vender R$1.000 por dia, mas eu vou fazer o que para vender R$1.000 por dia? Não adianta, né? Eu definir a meta, cruzar os braços e ficar aqui esperando e, poxa, não tá vindo ninguém na minha loja. Não é assim que funciona. Se o mercado está parado, o empreendedor tem que se movimentar ainda mais, né? E isso daí a gente está vendo muito. Hoje, né, se tem muito mais esforço para conseguir o mesmo resultado, um resultado um pouco pior ainda, se for comparar em relação a crescimento, por conta do cenário. Mas tem que se movimentar, tem que entender o que é que está acontecendo, né? Isso é papel do empreendedor, é entender o que o cliente quer e fazer a melhor solução chegar para ele, né? De forma rápida, de forma eficiente, né? Com qualidade. Então, esses são os pontos aí que a gente tem que estar sempre trabalhando. Com certeza, com certeza. O empreendedor entra naquele antigo conceito, né, de se reinventar o tempo todo. E o tempo todo está se criticando, remoldando o negócio, adaptando o negócio para poder atender a demanda do cliente. E agora, nesse momento que a gente chegou como você falou, num momento de aceleração, que nós temos um percentual alto, gigante do país que está negativado, que provavelmente não tem cartão de crédito, mas nós temos uma nova fatia do bolo de 30%, né? Que os bancos agora estão vendo se movimentar de forma meteórica nos e-commerce. Então, se a região não se atentar para isso, esse dinheiro vai continuar indo para os grandes e-commerce, né? Para os grandes e-commerces, e a região, o empresário daqui da nossa cidade, daqui da nossa região, está perdendo o cara lá de fora, cara, de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando poderia estar fazendo um delivery aqui, como aquele caso do iFood que a gente estava comentando mais cedo. O cara, ele abre mão de ter o iFood por causa de 12%, mas em contrapartida, ele compra no Mercado Livre, de repente no Mercado Pago, paga até mais caro para ter o frete, por exemplo, né? Mas no iFood ele tem essa aversão e não considera que ele vai ter uma avalanche de encomendas todo dia lá para ele, né? Sim. É assim, Thiago, um ponto interessante de se perceber é que eu trago um pouco assim da experiência de startup, né, de empresas iniciando, né, desse modelo aí que
você tem que testar tudo, né? E hoje, na verdade, o que define startup é que é um negócio que pode ser escalável num ambiente incerto. E essa definição coloca, nesse momento, praticamente todos os negócios como startup, porque nós estamos num momento incerto. Então, todo mundo tem que abrir essa cabeça, começar a pensar dessa forma mais ágil para poder resolver as coisas com menos burocracia dentro dos processos. Um exemplo que você trouxe aí, né, da empreendedora que começou a vender roupas e deu certo. E é isso aí, você tem muito negócio que começa que o objetivo inicial dele não era aquele modelo de negócios, e ele foi se adaptando para poder criar essa solução. Um outro ponto muito importante que precisa ser visto pelos empresários nessa adaptação é oferecer serviços, né? Tá lá na proposta de valor, né? O que é que de fato eu tenho de valor diferente do meu concorrente. Porque se a gente pensar sobre compras na internet, basicamente a gente vai ter aí compras de produtos. Né? Produtos é que a gente consegue ter essa compra aí mais ampla. Sem pensar muito, você vê que produtos é um commodity, né? Uma coisa que eu não consigo agregar valor. Por quê? O celular que eu quero comprar vai ser o mesmo celular em qualquer lugar. Sim. Em qualquer lugar. E se eu estiver pensando especificamente nisso. O que às vezes vai definir aí meu poder de compra em determinado lugar divide em 10 vezes, no outro lugar divide em 12, no outro divide em 24, e aí eu vou ter essa possibilidade de compra. Só que tem um outro fator que é serviços, né? Os serviços, e aí a gente tem alimentação, a parte de roupa. Hoje eu ainda vejo como uma possibilidade muito grande de vendas locais, porque principalmente roupas femininas, né? Que você tem todo um cuidado na hora de experimentar, de ver como é que teve o caimento no corpo. Então, isso daí faz com que você consiga ter essa barreira em relação aos concorrentes. Mas é pensar em como agregar valor, né? Como agregar serviços. Você tem que pensar num marketing, numa estratégia que seja de guerrilha, né? Você não pode brigar de igual para igual, né? Você tem que brigar de forma estratégica, indo nos pontos fracos. Se o Airbnb fosse brigar com a questão de que resolve o mesmo problema, que é a hospedagem. Se ele fosse brigar para criar hotéis, não ia sair do lugar. O investimento é muito alto. Ele pensou de uma outra forma. O Uber está aí prestando serviço também de outra maneira. Fala um pouquinho sobre essa questão de guerrilha nos negócios aí. Contextualiza o pessoal que você falou aí. Guerrilha, a guerrilha está... infelizmente a gente tem uma analogia de linguagem de guerra, né? Mas a guerrilha é você buscar estratégias que sejam eficientes frente a grandes competidores. Quem quiser dar uma pesquisada aí na história, isso ficou muito clássico na Guerra do Vietnã, né? Que os Estados Unidos foi brutalmente massacrado os soldados por conta das técnicas que os vietnamitas tinham em cavar túneis, né, mais conhecimento da área. Então, assim, é pensar diferente. Se você vai, né, para competir, né, de forma igual, quando você não é igual ao outro, né, você não pode se comparar, por exemplo, eu quero vender, eu quero vender roupa. Eu não vou pensar em vender roupa igual as americanas, que tem uma parte de roupas, ou Riachuelo, C&A, né? Eu não vou poder brigar com eles de frente. Eu vou ter que pensar de uma forma estratégica. E aí é que tem a possibilidade de entender assim, poxa, mas o que é que quando eu vou numa Renner, né, numa C&A, eu não encontro? Como é que eu posso fazer com que eu consiga ter uma solução para isso que eu não gosto? E aí é começar a buscar essas informações. Então a guerrilha vai estar muito relacionada a esse marketing mais rápido, né? Essa agilidade. Exemplo, aqui na cidade a gente tem, por exemplo, Americanas e grandes lojas aí do varejo, né, de eletros. O mercado local, para poder conseguir sobressair, tem que fazer, por exemplo, propagandas no dia, uma ação só naquele dia. Tem que fazer uma ação mais forte de distribuir via WhatsApp, via Instagram, faz uma promoção forte para poder fazer uma venda naquele dia específico. Porque se você faz um cartaz, né, um panfleto de ofertas,
a grande loja vai ver aquilo dali, vai dar tempo de baixar o preço, e se vocês estão brigando só por preço, matou a atuação. Você não vai ter como ter frente a isso. E se você tem essa possibilidade de fazer uma ação específica no dia, uma coisa, é guerrilha isso, não é um negócio, toda a força redirecionada só naquele ponto ali, porque você não tem como atacar em todos os lados, senão você perde a guerra, você tem que ir atacando de pontos em pontos. A questão da guerrilha seria mais nesse sentido aí, Thiago. Entendi. Então quer dizer que preço não é tudo, né? Não. Haja visto que a própria Ricardo Eletro, que tinha essa bandeira, está em concordata, né? Já tivemos também a notícia da Insinuante, né? Que fechou aqui. Fechou aqui. O pessoal está pensando assim. Era do mesmo grupo, né? Máquina de vendas. Eles fundiram e aí acabou que fez a fusão lá atrás, não deu certo, e aí redividiram os pontos e não veio bem das pernas, né? Uma mega loja que eles tinham lá na entrada de Lauro de Freitas, em Salvador, está sendo transformada num shopping. Pois é. Eu tenho alguns parceiros que eles, vou ser bem direto, eles não investem no marketing, porque não há, atenção pessoal de marketing, tá? O pessoal do marketing não responde rápido, aí eles desistem, eles perdem a paciência, e eles metem a cara para vender, são bons de venda, tem contatos para fazer a venda, mas para ele otimizar o tempo dele, tipo assim, para fazer o serviço que o marketing deveria fazer, ele queima o preço. Aí ele quer ganhar, ele cobre o preço de qualquer um. Entendeu? Ou seja, o serviço da divulgação que ele perderia para falar com o cliente, ele só espera o cliente falar, mas eu encontrei ali de R$10, ele fala, mas o meu é 9. E tem qualidade também. Ou seja, ele usa qualidade também, fala que tem qualidade também, e cobra o preço. Né? Se ele conseguisse um parceiro de marketing à altura para poder responder a esses anseios da divulgação, ou se ele tivesse os canais corretos para se comunicar com os clientes, talvez o cliente pagasse até mais caro, como é o caso aqui da cidade. O verdurão aqui é mais caro que na feira, mas está dando super certo. Comodidade, né? Comodidade é uma proposta de valor interessante. Quando você consegue ganhar tempo, você tem mais qualidade. Thiago, isso é uma discussão assim, que a gente poderia falar durante muito tempo sobre essa questão de preço, não é tudo, de fato não é. Mas a gente tem que entender assim, quais são os modelos de negócio que você está inserido. Mais uma vez, tem que pensar muito bem antes de como é que você está resolvendo o problema. Se todo mundo resolve o problema que você está resolvendo de forma igual, da mesma maneira, com a mesma estratégia, aquilo ali vira uma coisa simples, todo mundo tem. Quando tem muita oferta, a tendência dos preços é realmente cair. E aí a gente tem que, para falar de venda também, você tem que olhar para o outro lado, que é o lado do consumidor. Hoje o consumidor está cada vez mais exigente, ele quer tudo do melhor, quer o mais rápido, o mais barato, com a melhor qualidade que tem, que seja com a maior comodidade possível, e quer pagar o mais barato possível. Só que isso daí, você tem que se olhar como consumidor quando você vai comprar outras coisas, porque esse é o grande detalhe. No geral, os consumidores estão atrás disso, estão atrás de comprar de forma mais barata, de forma mais cômoda, e querem um produto de extrema qualidade. Estrategicamente no negócio, você precisa fazer muitas adaptações para que isso funcione, porque você precisa ter um baixo custo operacional, você precisa ter uma operação, né, e aí os sistemas entram para poder que vocês tiveram os papos aí que eu tenho acompanhado assim, né, vou trabalhando aqui, fazendo uns relatórios e tal, e deixo aqui o celular para poder estar acompanhando. Vocês têm falado muito, né, como o sistema pode dar esse suporte na tomada de decisão, porque vai estar dizendo quanto que você tem de estoque, qual é o estoque mínimo para cada produto, quanto que é o custo que você tem de fato naquele produto, para saber se eu posso dar desconto, não dar desconto, saber se eu preciso buscar um outro fornecedor, para saber se eu preciso buscar uma outra forma de compra, para poder ter um preço mais barato. Esse é o lado de dentro, do balcão para dentro.
Isso daí o cliente não vê e o cliente não está nem preocupado. O que ele está vendo é o preço ali na final, que você está ali na prateleira. Né? Então, o cliente vai atrás disso. E essas formas de relacionamento aí é entender esse cliente. E esse cliente também hoje está na internet. Né? Ele está aí no Instagram, está fazendo as buscas dele, está vendo por indicação de pessoas que ele nem conhece, ele está valorizando qual é o feedback que a pessoa está dando sobre o seu produto. Então, assim, essa recomendação é uma outra estratégia que é muito forte. Quando você citou o exemplo, Mercado Livre, vai comprar no Mercado Livre que você vai ver qual é a pontuação ali do vendedor e vai olhar quais são os comentários. Então, assim, a reputação que você tem no mercado também vai contar muito. Isso tudo são fatores. Então, o cliente, no final das contas, é quem faz essa escolha e a gente tem que também perceber que qualidade é o que o outro lado percebe, é o que o cliente percebe. Muitas vezes, eu estava conversando isso uma vez com um amigo, e assim, ele falou, cara, eu trabalho com fotos, eu fico muito tempo fazendo a edição de uma foto, que eu acho que vai ser aquela foto linda, porque, poxa, essa daqui vai ser a capa do álbum, essa daqui é que a pessoa vai escolher. Ele diz, cara, às vezes os caras nem olham para aquela foto, que eu tive tanto trabalho, então assim, né, se a gente pensar na produção de serviço, tempo é o fator mais caro dentro do processo, né? Tempo é a única coisa que nós todos temos exatamente o mesmo tempo no mundo e vai ser cada minuto, cada segundo que se passa é um minuto, segundo a menos que a gente tem. Então você vai perceber que isso daí é muito caro. E ele falou, cara, eu dei uma segurada na onda. Hoje em dia eu faço, né, o básico aqui das fotos, apresento, e às vezes tem fotos que eu nem acho tão legais assim, que o cliente acha sensacionais. Por quê? Porque o olhar, às vezes, do técnico, né, o olhar da pessoa que é especialista ali, vai valorizar muito mais, né, o que ele está fazendo. E, às vezes, o cliente se satisfaz com outro patamar. Né? Então, essa percepção do que é qualidade, isso daí tem que ser baseado no cliente. Então, Tiagão, o ponto muito forte que a gente tem que trabalhar é entender muito o cliente. Né? As empresas que conseguem se destacar são empresas que têm essa relação muito próxima do cliente para poder fazer a venda. Não dá para fazer venda se você não tiver o outro lado, que é o cliente. Você pode oferecer um produto. E às vezes tem isso, né? Tipo assim, você vai conversar com um empreendedor, o empreendedor tem que ser apaixonado pelo que faz, mas não pode ser, tem que ter o olhar para as críticas, como você falou, tem que saber o que é que vai funcionar no mercado. E tem empreendedor que às vezes está tão apaixonado que fica naquela coisa assim, não, meu produto é ótimo, só os clientes que não perceberam que isso é muito bom. Calma lá, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja tentando resolver um problema que não existe, né? Ou para aquelas pessoas não é relevante o suficiente para meter a mão no bolso e pagar por isso. Tem um exemplo clássico, só fazendo aqui uma rápida enquete. De todos nós que estamos aqui assistindo, quem é preocupado com a situação ambiental do planeta? Quem se importa com a questão ambiental? E aí, pessoal? Levanta a mãozinha aí, fala assim, ó. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a questão ambiental. Então, velho, foi feita uma campanha para que você pagasse em passagens aéreas 3% a mais, se eu não me engano, do valor da passagem, para que você fizesse a neutralização do CO2 emitido naquelas viagens. E apenas 1% das pessoas aderiram. Ó, a Fernanda e o Danilo a Fernanda é estudante de psicologia e o Danilo é projetista. Só para deixar claro, Danilo, seja bem-vindo, Danilo. Fernanda também seja bem-vinda. Bianca também, tá? Ela que está preocupada. A Rose Bronze. A Bianca, ela é proprietária das As Apimentadas Sex Shop. Bianca, seja bem-vinda. Tá? Opa, Bianca, maravilha. Minha ex-aluna. Danilo é projetista de móveis, tá, pessoal? Móveis planejados. Móveis planejados. Se vocês precisarem de móveis planejados, Danilão aí. Jefferson Contábil, Jefão. Jefão é contador da Assis Contabilidade, professor Jefferson. Em breve vai estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Falou que está preocupado também. Oswaldo Braga também.
Dona Rita Medrado também tá aqui. Opa, alguns amigos aí, hein? Vários amigos aí acompanhando. Que legal. Danilo falou, aí. Aí Danilão botou aqui, satisfação toda minha, eu tô preocupado. Trabalha com madeira, né? Pois é, mas lá ele trabalha com MDF, né? Conheço lá, o Danilo tem um fornecedor que também fiz um trabalho lá para eles. Então, assim, né? Todo mundo tá preocupado. Deixa eu fazer o jabá do Danilo aqui. Ele falou assim, ó, orçamento e projeto grátis. Aí, ó. Tá valendo, Danilo. Registrou, Danilo. Então, você tem essa preocupação, mas a ação, de fato, é baixa, né? Você tem aí poucas pessoas pagando por isso a mais, pagando preço, né? Então, nessa ação que houve aí da parte de desenvolvimento de uma ação para você neutralizar os CO2 emitidos na viagem, eles tiveram apenas 1% das pessoas que pagaram 3% a mais do valor da passagem para poder realizar essa neutralização. Então, assim, todo mundo preocupado. Quantos por cento? 1% só pagou 3% a mais, né? No caso, tinha um acréscimo de 3% do valor da passagem. Então, sei lá, R$10, 3%, 30 centavos, 10,30 você ia pagar a mais ali e só 1% pagou. Então, no geral, estamos preocupados, mas não estamos assim tão preocupados com isso. O que tem que o empreendedor perceber estamos preocupados, mas não engajados, né? Não engajados, né? Então, é a questão do comprometimento e da colaboração, né? Que é a história lá do café, que é o bacon com ovo, né? A galinha tá colaborando, mas só quem tá dando a vida mesmo é o bacon. O porco é que vai morrer ali para poder fazer o negócio. Então, tem que pensar muito nessas coisas, assim. É perceber de fato o que é que o cliente dá valor. Porque, de verdade, muitas vezes a gente, como empreendedor, a gente quer fazer o melhor possível. A gente perde muito tempo em detalhes que às vezes não são nem percebidos. Então, isso daí é a questão do teste, né? A questão da evolução. Eu acho muito perigoso falar essa frase, mas eu vou falar, que é o que o Érico Rocha fala muito, né? Que o feito é melhor do que perfeito. E eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que é para fazer de qualquer jeito, gente. A gente tem que pensar em melhorar. Mas essa primeira ação, essa primeira tomada de ação é necessária para que haja um desenvolvimento. Se você faz uma coisa, né, ou fica pensando no estado ideal para isso tudo acontecer, nunca vai. Né? Nunca vai sair. Nunca vai sair. Eu estou aqui, Thiago me convidou para poder fazer as lives, bora fazer, bora. Se eu fosse ficar nessa onda, pô, Thiagão, eu não tenho aqui uma luz apropriada, eu não tenho um suporte, não faz, né? Vamos fazer do jeito que tem, o melhor que a gente pode agora, e daqui a pouco a gente vai evoluindo. Então, é pensar muito nesse sentido. Se coloquem sempre no lugar do seu cliente. Existe até uma ferramenta que eu uso muito em treinamento que chama Mapa da Empatia. Mapa da Empatia é para você perceber de fato o que é que o cliente está pensando, o que é que o cliente está falando, o que é que ele está vendo, quais são as outras opções que ele tem semelhantes à sua, né? Quais são as dores dele, quais são os sonhos. Se você consegue ter um produto que vai eliminar todos os medos, né, que ele tem ali, todas as dores que ele tem, e potencializar a realização do sonho deles, fechou, não tem para onde correr, vai dar certo. Né? O que você vai ter que perceber aí, de repente, eu tenho um tamanho de mercado necessário para bancar minha estrutura, eu vou ter que começar pensando como antigamente, pensar em ter que, esse momento agora também até o mercado imobiliário está sofrendo muitas mudanças, tem algumas reportagens aí falando da Faria Lima em São Paulo, né, que com o home office, os escritórios chiques da Faria Lima estão todos fechados e o pessoal está entregando os prédios. Então eu vou ter que pensar, por exemplo, em abrir uma loja no centro, montar uma estrutura, né, fazer móveis planejados aí com o Danilo, criar todo esse cenário, né, para poder receber meu cliente. E aí vai que o produto que eu estou vendendo não deu certo. Então aí eu tenho que fechar tudo e esse investimento todo que eu fiz eu perco. Então, essa mentalidade, né, voltando ao conceito lá, essa mentalidade de startup, de negócio começando, de ser ágil, de fazer o teste, errar, a gente vai errar muito no processo, né? No Thiago aí a gente tem o contato também, né, de amizade, inclusive a gente estava voltando um dia lá de Itabuna, deu um dilúvio na cidade, a gente ficou preso na rodoviária várias horas, acho que tinha uns 2 anos que a gente não sentava assim para conversar, foi o tempo que a gente botou um bocado de papo em dia,
e a gente vê que no processo você erra um bocado, né? E é natural, né? Errar faz parte do processo. E é sair dessa questão de buscar o professor ali que está dizendo que é certo, que é errado, né? Para você seguir e entender, né? O mercado é que vai dizer se você está fazendo está funcionando ou não. Com toda certeza. Professor, vou fazer a última pergunta. Só registrar aqui a presença do Márcio Megabyte. Eu acredito que é o Márcio Henrique. Professor Márcio Henrique. Né? Seja bem-vindo, professor. Professor Márcio Henrique. O professor Márcio Henrique faz um excelente trabalho lá no Instituto Federal com os alunos do curso de informática, o pessoal lá de robótica. Seja muito bem-vindo. Espero que o senhor um dia tenha disposição para estar aqui com a gente. Não sei se é o senhor aí, mas se for, tá aí o aviso e o convite, tá? Tadeu, como você percebe as empresas que têm melhores resultados em relação às empresas que não têm resultados tão bons assim nesse momento? Cara, uma pergunta bem interessante, Thiago. No geral, a gente tem que pensar que a situação atual do Covid não foi determinante para o sucesso ou fracasso dos negócios. São resultados que vão acontecendo há muito tempo. Ninguém fica gordo de uma hora para outra, ninguém falha a empresa de uma hora para outra, né? A gente vai aí ganhando os quilos. Eu já era gordo quando eu comecei a comer o Boris. Quando eu comecei a comprar lanche no Boris, eu já era gordo. Então não foi o Boris. Então, assim, ninguém vai não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Ninguém tem a empresa num dia tudo às mil maravilhas e no dia seguinte está tudo errado, né? Sempre são processos e processos longos. E como você bem comentou, muitas vezes o empreendedor está tão envolvido, está tão dentro do executar as coisas ali, tão focado em fazer acontecer, que se ele não tiver, né, um planejamento, um foco, uma determinação para um determinado resultado, ele vai estar nadando e morrendo na praia. É a questão lá do exemplo do barco com 2 remos, né? Se eu tenho muita determinação, né, muito foco ali em executar, mas não tenho foco em monitorar, eu vou ficar rodando em círculos às vezes. Então, você tem que compensar, tem que ser as duas coisas. O que eu vejo muito aí no geral é o papel do dono do negócio, né? A empresa é o que reflete o dono, né? Se você tem um cara que às vezes é mais organizado, né? Se for pensar aí na questão dos perfis comportamentais, uma pessoa que é mais analista, uma pessoa que tem um foco mais em analisar dados, você tem a empresa nesse ponto um pouco mais organizada, né? Você tem dados de tudo anotado, você tem tudo ali funcionando. Por outro lado, às vezes você tem uma empresa que tem até um produto bom, que tem uma estrutura legal, mas que não tem um crescimento tão grande, né? Mas a parte de estrutura dela está ali organizada. E às vezes você tem um negócio que tem um cara que é muito executor, que está ali fazendo, né, botando para frente e não está preocupado em estar analisando os dados. Isso daí é que é o perigo, às vezes, né? Você não saber exatamente como que você está. Então, de modo geral, Thiago, é o trabalho assim, que o dono da empresa tem que ter. E aí entra muito, o que hoje está sendo muito falado, a parte de inteligência emocional, né? Porque as coisas acontecem, as coisas estão acontecendo o tempo todo, e você tem que estar ali tomando decisão no negócio. Imagino que muitos dos que estão acompanhando, que são empresários, estão ali acompanhando o seu negócio, mas estão de forma sozinhos, não tem ninguém para estar trocando a ideia, não tem ninguém, não tem um apoio, né? Se você olha para o lado para tomar uma decisão, que você vê a parede. Então é você com sua consciência aqui para poder saber o que você vai fazer. Então, muitas vezes o que eu percebo dentro do mercado são essas situações. Quando você tem um dono de empresa, um líder empresarial que está mais preocupado em entender mais sobre o negócio, né? Que tem ali a preocupação de aprender sempre e começar a colocar as coisas em prática, você tem uma pessoa que às vezes tem um resultado um pouco melhor. Comunicação dentro da empresa é muitíssimo importante, que também está ligada à inteligência emocional. Então, quando você tem uma empresa, né? E agora eu estou falando, gente, não é nem de técnicas, eu estou falando mais relacionado a comportamentos, porque a técnica você aprende, né? O comportamento você tem que meio que já ter que ter, ou ter que ter essa opção de começar a se conhecer também para desenvolver isso.
e buscar esse apoio, né, para estar desenvolvendo técnica e comportamento. Os dois têm que caminhar juntos ali. Então, você tem Professor, muitos... só um segundo. Perfeito. Nós temos apenas 5 minutos para o Instagram derrubar a gente, tá? Sim, E mandar um alô aí pro pessoal do Love Pizza de Quer. Sejam bem-vindos, pessoal, boa. tá? Professor, aí eu vou pedir ao senhor que já emende aí a sua fala com E a as conclusão. considerações finais, Com beleza. conclusões finais. Então, assim, para resumir, o que a gente vê é muito essa parte do empreendedor. O empreendedor tem que estar focado em ter um sistema bom para poder acompanhar os dados, mas o sistema não vai fazer nada sozinho, ele precisa ser alimentado. Então, se você não tem esse procedimento, não tem essa estratégia dentro do seu negócio, você não vai conseguir bons resultados. E você tem que ter sempre esse pensamento a longo prazo. Isso daí também faz com que você consiga superar de forma mais rápida as crises que são passageiras, né? A gente está passando por isso agora, mas daqui a pouco a gente vai ter outra mudança forte. Enfim, né? Olha quanta coisa mudou na vida da gente aí nos últimos 10 anos. É porque talvez não foi uma coisa tão brusca, né? Tão forçada como nesse momento agora. E no mais, assim, Thiago, agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui batendo papo. Espero, assim, profundamente que tenha sido útil para quem tá acompanhando. E que também estou à disposição, tem lá meu Instagram, vocês podem estar mandando alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta de forma mais direta. E estou à disposição para colaborar aí e contribuir da melhor forma possível. Beleza. Beleza, professor. Muito obrigado pela sua presença, por você se dispor a emanar mais uma vez conhecimento com a gente aqui. Eu queria agradecer a todos os presentes por se fazerem presentes, por reservar esse tempinho aqui, tá? Agradecer o pessoal, a presença registrada do pessoal do Boris, da Love Pizza, tá? E Danilo, projetista, professor Jefferson, que é contador, professor Márcio, tá? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima live, amanhã com o professor Paulo César. Professor Paulo César, especialista em qualidade. Até mais. Valeu, pessoal. Forte abraço e cuidem. Alô.